a química, né? De onde surgiu a química? Por que o homem começou a estudar química? Na verdade, tudo que você começa a estudar atualmente não tem um nome específico para isso, né? Você tem uma curiosidade, o ser humano é um ser super curioso, ele quer entender as coisas ao redor dele, né? Alguns pelo menos, e isso leva eles a explorar, a investigar isso, ok? Depois que você reúne um conjunto de informações, né? Você dá um nome para aquilo, no caso aqui é química, né? Assim como vai acontecer algo semelhante na física. E vocês vão perceber que alguns assuntos fazem parte não só de uma matéria, né? Por exemplo, a gente fala de energia, faz parte de física e também química, né? Então, tem uma relação entre elas aí. Não é à toa, né, que vocês estão no ensino médio, vocês têm um conjunto de conteúdos chamado Ciência da Natureza, que envolve física, química e biologia, né? Isso veio juntos aí, tá? Mas isso é detalhe. Beleza, então o que é a química, né? É a ciência que estuda a matéria, suas transformações e a energia envolvida nessas transformações, ok? Como eu falei, vai ter assuntos aqui que vão relacionar, vocês vão ver novamente alguma coisa semelhante em física, né? Mas química é isso aqui. Começou aonde, né? Na Grécia Antiga, eu tinha alguns filósofos, né? Então, a ciência, a grande parte dela é originada da filosofia, né? Ou seja, eu vou estudar, eu vou entender, eu vou pensar sobre aquele assunto, né? Não talvez só de maneira experimental, mas também de maneira teórica, né? Para depois eu tentar entender na prática como é que aquilo acontece, ok? Então, os atomistas, né, que chamavam-se naquele momento, estudavam a estrutura da matéria e os fenômenos naturais, ou seja, aquela matéria é feita do quê? Essa matéria e essa, qual a diferença entre elas, né? O que compõe ela para ser diferente, tanto em relação à densidade, cor e assim vai, ok? E o que é possível fazer com essa matéria? Por que eu consigo fazer isso com essa matéria e não com essa matéria, né? Então essa foi a ideia inicial aí da química, né? Estudar química, beleza? Bom, vamos entender primeiro o que é matéria, né? Bom, no nosso mundo, no planeta Terra, tudo que você conhece, tudo que tenha massa e que ocupa lugar no espaço é matéria, tá? Tem alguns locais, como por exemplo o ônibus da UESP 6 da manhã, que isso aqui fica um pouco inviável esse conceito, né? Ocupa lugar no espaço, ou seja, aquele negócio, 2 corpos ocupam o mesmo espaço, né? Lá nesse ônibus é um pouco inviável falar isso, mas tudo que tem massa e ocupa um espaço é matéria, tá? Nós vamos rever esse conceito aí quando falar, por exemplo, das leis de Newton, né? A primeira lei de Newton especialmente, tá? Bom, essa matéria pode estar em 3 estados físicos, tá? Que são mais conhecidos. Tem outros também, tem plasma, por exemplo, mas o que a gente vai trabalhar agora são esses 3 aqui. Você já deve ter visto aí no fundamental, né? 2 lá, várias vezes. Sólido, líquido e gasoso. Qual a diferença entre eles, né? Além do grau de energia que eles vão ter, tem essa definição, ou seja, sólido apresenta forma e volume definido. Ou seja, esse piloto aqui estando na minha mão, ou estando dentro do estojo, ou estando lá na papelaria, vai ter o mesmo formato e o mesmo volume, não vai mudar, tá? E isso está associado à quantidade de energia que ele tem uma quantidade de energia baixa, tá? Líquido possui volume definido, mas forma variável. Então, se eu pegar minha garrafinha, esqueci lá em cima, se eu pegar uma garrafa com água ali cheia, né? Por exemplo, 2 litros, uma garrafa PET, ele vai ter ali um volume definido que são 2 litros, tá? Se eu pegar essa garrafa e encher vários copos, eu continuo tendo 2 litros no conjunto dos copos, só que em cada copo eu vou ter um formato diferente, né? Da garrafa, posteriormente. Então o volume é o mesmo, só que a forma pode variar, ok? E o gasoso, você não vai ter nem volume e nem forma definida, tá? Então, por exemplo, quando eu encho uma bexiga, o gás que estava nos meus pulmões vai para a bexiga. Aqui nos meus pulmões estava em um formato e lá na bexiga em outro formato. Aqui no meu pulmão, possivelmente eu vou ter uma pressão maior e um volume menor. Lá na bexiga eu vou ter uma pressão menor e um volume maior. Ou seja, o mesmo gás
mudou de local, né? E mudou a forma e o volume, tá? E quando você faz essa mudança, você pode mudar, né? Volume e forma. Tudo bem? Tá aqui? Certo. Essa matéria, eu consigo transformar ela, eu consigo fazer ela virar uma outra coisa que não existia anteriormente? Na química eu consigo, né? Por que eu falo na química? Porque eu tenho transformação química e física, são coisas diferentes, tá? Na química você vai ter uma mudança de algum aspecto em relação à cor, vai liberar um odor, né? Formar novos materiais que não existiam antes e liberar gás em algumas reações. Obviamente isso aqui são o que pode acontecer, né? O que sinaliza uma transformação química, tá? Exemplo disso, quando eu pego uma madeira, né, que é formada basicamente por, aqui é celulose, né? É um tipo de carboidrato aqui. Isso aqui eu reajo com oxigênio e eu faço uma queima, né? Para ter queima eu tenho que ter oxigênio, ok? Eu vou produzir carbono, gás carbônico e água. Veja, antes de eu fazer a queima, eu tinha água, por exemplo? Não. Essa água saiu especialmente, né, desses componentes aqui, tudo bem? Não existia antes aqui, ok? Então houve uma transformação química. Eu peguei uma matéria, aliás, eu peguei duas matérias e transformei em novas matérias, ok? Agora pensem comigo, quando eu pego essa madeira, queimo ela e vira carbono, gás carbônico e água, eu consigo fazer o caminho inverso? Eu consigo pegar o que sobrou ali e fazer virar madeira como era originalmente? Não. Quando eu pego frito um ovo, vocês percebem que durante a fritura ele muda de cor, muda de aspecto? Eu estou tendo uma transformação química ali. Eu consigo pegar aquele ovo frito e fazer ele voltar ao que era antes? Não. Então, esse meio que você tem de pensar assim, é possível fazer voltar ao que era antes? Se você definir que não é possível, em grande parte das vezes isso aqui vai ser uma transformação química, tá? Se você vê que dá para fazer voltar ao que era antes, vai ser física, tá? Exemplo, se eu pego um cubinho de gelo, ponho num copo, derreto ele passa de sólido para líquido, né? Eu consigo fazer esse líquido voltar a ser sólido? Sim. Então isso é uma transformação física, né? A água é a mesma, a água está no líquido ou sólido. Só que como eu consigo fazer voltar o que era antes, mudou a característica dele, deixou de ser água, deixou de ser H2O? Não. Então é uma transformação apenas física, tá? Beleza? Aqui eu vou alterar algumas propriedades, como volume, por exemplo, e massa, né? Se eu ir de um volume de um cubo de gelo e derreter ele, eu vou perceber que aquela mesma massa de água ocupa menos volume agora, tá? Mas continua sendo água, não mudei a natureza daquele material ali. Belezinha?